Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Lembrando sempre que esse canal faz pelo menos uma postagem semanal, em geral às sextas-feiras, e esse novo canal tem um objetivo muito singelo, que é desenvolver nas pessoas e nos leitores em potencial o hábito da leitura. Então, muita atenção para esse vídeo. Se vocês se interessam pelo tema, já vão dando o seu famoso like, já vão ativando o sininho de notificações, já vão distribuindo para a sua rede social. Não se esqueçam de se inscreverem. Não custa nada, é só um clique. Hoje nós vamos fazer a resenha completa de um livro que se chama O Casal que Mora ao Lado. É uma leitura bem contemporânea de uma escritora canadense chamada Shari Lapina. E eu confesso que eu tinha ouvido falar um pouco dessa escritora e pouco menos ainda desse livro, e daí eu resolvi ler, resolvi arriscar, para ver se está nascendo aí uma nova Agatha Christie. Então, vocês vão julgar. Se vocês gostarem dessa resenha, vocês vão ler essa obra de Shari Lapina e vamos ver como que ela se desenrola, como que a gente pode mostrar para vocês essa obra. Então, trata-se de um casal, Anne e Marco Conte, que são convidados para jantar na casa de uns vizinhos, Cynthia e Graham, e que está fazendo aniversário. Então, a Cynthia está fazendo aniversário. Então, atendendo a um pedido da vizinha, eles não levam a filha Cora, que é um bebê ainda, mas a vizinha justificou que ela não suporta choro de criança e não suporta criança. Então, eles contrataram uma babá, só que, sempre tem um só que, a babá faltou no dia dessa festa de aniversário, a babá faltou e eles resolveram assim mesmo ir na festa. Eles tinham uma dessas sensores eletrônicos de choro, da secretária eletrônica, né, com um sensor, e resolveram ir à festa, combinando que a cada meia hora eles iam voltar a casa, ver se estava tudo bem com a bebê Cora. Então fizeram isso, ficaram nessa festa um determinado tempo. A primeira meia hora foi a Anne, depois foi o Marco, e foram seguindo assim, alternando as visitas à casa, tudo bem, Cora dormindo. Quando voltaram à casa, acabou a festa, eles se despediram, Cora não estava no seu berço. Essa é a premissa dessa história, e tudo se passa em torno de uma investigação que se passa para ver quem raptou a menina, vários suspeitos, inclusive o pai, como é de se esperar. Então, essa história é muito envolvente, tem muita ação, né? E toda essa história se passa, então, nesse objetivo de descobrir quem que raptou a pequena Cora. Não é possível, durante a trama, né, durante a leitura, não dá para identificar o criminoso, vamos chamar assim, em qualquer dos personagens apresentados. A gente tem uma sensação inicial de que alguém ali poderia ser culpado. O leitor não se preocupa, porque a impressão é que ninguém presta ali mesmo. Então, essa é a grande procura. O leitor vai ficar procurando quem que pode ter feito uma barbaridade dessa, sequestrando a pequena Cora. A
Acho que o mérito dessa escritora, Shari Lapina, ela é segurar o mistério do responsável pelo rapto ao longo de das quase 300 páginas do livro. Lá pela página 100, o leitor já tem uma confirmação e o mistério muda de figura. Vão seguir uma pista e o mistério muda e passa a ser um outro mistério. E aí a leitura começa a fluir com mais intensidade, com mais interesse, com mais facilidade de compreensão. Então, vão pelo menos até a página número 100, que vale a pena. O final da história, pessoal, ela é um pouco desconcertante e até decepcionante, né? Que a autora faz alguns clichês desnecessários e eu comecei a torcer um pouco o nariz para a narrativa, mas de toda forma valeu, acho que é uma história muito envolvente, o papel do detetive Rasbach é muito forte durante toda a trama, ele entrevista todas as pessoas que possam ter participado da trama, tem um problema de câmera de vigilância na casa dos Conte, mas essa câmera não estava funcionando na hora, então existe uma série de pistas que tem o objetivo de levar então à descoberta do culpado. Como é de praxe desse canal, eu não vou falar quem é o culpado, vocês vão ter que ler essa obra para descobrir, mas é intrigante. Então, os personagens principais, eu já falei da Anne Conte, é uma das personagens principais, é a mãe do bebê que foi raptado. É uma mulher comum que enfrenta todos os desafios comuns da maternidade, ou seja, a depressão pós-parto, a decepção, o fato dela ter que ficar solitária para enfrentar esse novo desafio. Então, a pobre Anne Conte é uma pessoa que sofreu muito durante essa trama do casal que mora ao lado. O Marco Conte é um marido, ele é um homem comum, trabalhador, mas que também lida com os desafios de ser pai. Eu já falei nos vizinhos, que são a Cynthia e o Graham Stillwell. Eles têm um papel também importante no trama e eles vão participar bastante do enredo. Afinal, foram eles que provocaram o evento que culminou, né, no rapto da pequena Cora. Tem o detetive Rasbach, que é um investigador que desempenha um papel crucial na resolução do mistério, e tem um outro casal, que são o Richard e a Eva, são os pais da Anne e que desempenham um papel também muitíssimo importante na história, e principalmente quando ocorrem eventos significativos ligados à família Conte, né? A família do genro e da filha. Então eles entram fortemente na história, no sentido de pagar resgate, essa coisa que é comum em casos de sequestro. Então, esses são os personagens principais e que vão permear por toda a trama do casal que mora ao lado. Acho que vocês vão gostar dessa novela, parafraseando, não, lembrando um pouco as obras da Agatha Christie. Foi uma obra de estreia da Shari Lapina aqui no Brasil, e ela utiliza uma narrativa muito fluida, muito ágil. Gostei muito do estilo da narrativa. A linguagem é muito clara, é acessível, e eu acho que vai ser muito cativante para vocês que se predisporem a ler essa obra. Acho que o suspense vai fazer parte da maioria das obras da Lapina, e que é o estilo dela. Eu acho que ela vai cumprir esse estilo de suspense. A gente tem bastante exemplos
em lembranças da nossa rainha, da Agatha Christie. A Lapina, ela explora bastante a psicologia dos personagens e desenvolvendo, o que é interessante é que ela desenvolve os personagens de maneira a torná-los todos suspeitos pelo rapto da bebê Cora, né? Os cenários domésticos, as relações interpessoais são exploradas de uma maneira muito intensa e adiciono mesmo uma dose de realismo a esse enredo. Resumindo, Lapina tem uma narrativa muito envolvente, linguagem acessível, suspense e psicologia dos personagens. São as principais características da escrita da Cherry Lapina. Já falei bastante sobre os temas abordados, mas vamos repetir alguma coisa para fixar bem para vocês. A maternidade e a paternidade, com todo o efeito que isso provoca num casal que tem o seu primeiro filho, as dificuldades, a luta, principalmente da mãe, o cansaço do casal. As relações interpessoais, obviamente, que vão se desgastando com a chegada da Cora, principalmente no casal Conte, mas eles procuram resolver essas questões. Segredos e mentiras, muitos segredos são mantidos durante o desenrolar do enredo e muitas mentiras são contadas também. Suspense e mistério, eu já falei, né? E o que é notável são a consequência das escolhas que as pessoas fazem. Esses temas contribuem bastante para a complexidade do enredo e ele oferece reflexões sobre os aspectos de uma vida contemplativa, tornando essa leitura de O Casal que Mora ao Lado muito intrigante. Dentro das pesquisas que o canal Livros e Ideias faz em todas as obras que apresenta para vocês, muitos leitores elogiaram a trama envolvida e cheia de reviravoltas e a capacidade da autora de manter o suspense até o final. A escrita é ágil, os capítulos foram apreciados por aqueles que gostam de livros, que gostam desses temas, e alguns leitores destacaram, alguns críticos e leitores destacaram a habilidade de Cherry Lapina em explorar principalmente a psicologia dos personagens e a situação que eles estão vivendo na época da descrição da narrativa. Alguns críticos elogiaram a construção e o suspense ao longo do enredo. Pontos fortes da obra, então, foram essa narrativa e a construção do enredo. Alguns críticos ressaltaram que o livro se encaixa bem no gênero de ação, de thriller psicológico, oferecendo uma leitura envolvente. Isso foi uma pesquisa que eu fiz com alguns leitores e com os críticos dessa obra. Como sempre, praxe desse canal, falar um pouquinho de uma jovem escritora, Cherry Lapina, que é uma romancista canadense e ela é conhecida já internacionalmente, porque esse livro figurou várias semanas nas listas dos mais vendidos em Nova York. E como centro da economia mundial, isso tem uma referência, isso serve como estímulo para as outras partes do mundo apoiarem essa obra. A autora, Lapina, foi advogada e professora de inglês antes de iniciar a carreira de escritora. Ela publicou um romance de estreia chamado Things Go Flying, em 2008. E foi finalista do prêmio Sunburst Award em 2009. E outros romances que essa
escritora colocou no Brasil. O Casal que Mora ao Lado foi lançado no Brasil em 2022. Muito novo, pode-se dizer que é uma novidade no círculo editorial brasileiro. Então, outros livros que também foram lançados no Brasil, portanto traduzidos em português. Alguém Está Mentindo, Anfitriões Indesejados. Percebe que sempre tem essa tendência a elaborar um título de suspense. Tá? Então, essa é uma escritora que a gente deve ficar de olho. Poderá ser muito famosa, já tem uma certa fama, mas ela pode consolidar a sua fama ao longo do tempo. Bem, pessoal, era isso que eu tinha, era isso que eu poderia falar na resenha, o resto seria dar spoiler, e não esperem spoiler desse canal. A gente discute os temas de uma maneira pouquinho profundas, mas sem chegar no spoiler final, que afinal no livro de suspense tem que ser mantido. Eu apreciei muito, então eu já falei, as reviravoltas do tema, o suspense, a habilidade da autora em manter a trama intrigante até o final. E se você gosta de livros de ação, psicológicos, que exploram segredos domésticos, relacionamentos complexos e mistérios, é provável que você vai apreciar bastante esse livro. Narrativa ágil, capítulos curtos, isso é muito bom, porque faz a gente consegue dar uma respirada quando os capítulos são curtos, e as construções de suspense me cativaram e acho que vão cativar vocês também. No entanto, é importante notar que as preferências de leituras subjetivas e que funcionam para um leitor pode não funcionar para outro. Se você gosta de mistérios envolventes, eu acho que O Casal que Mora ao Lado pode ser uma escolha interessante para você passar algumas horas se deliciando com essa leitura. Então, recomendo essa leitura fortemente, porque foi uma novidade. Eu não falei, mas não foi... Eu coloquei os filmes, né? Sempre eu procuro filmes baseados na obra, para os mais preguiçosos, que preferem assistir um filme de 1h30 do que ler um livro que vai levar 2 dias para ler. Então eu não encontrei filmes baseados na obra, só um alerta, por isso que eu falei sobre filmes. Cuidado, pois o Prime Video anuncia o filme O Pesadelo Mora ao Lado. Não se trata da mesma obra, segundo minhas pesquisas. Bem, se vocês gostaram desse vídeo, se interessam pelo tema, principalmente livros de suspense, divulguem esse vídeo para os seus amigos e para a sua rede social, dando aquele famoso clique, ativando o sininho de notificações, se inscrevendo no canal se ainda não são inscritos e aguardando o próximo vídeo na semana que vem. Grande abraço para quem chegou até o final desse vídeo e tchau, tchau!